O ano é 2015 e habitantes da região do arquipélago de Tonga, que fica do outro lado do planeta, lá para as bandas da Austrália, Nova Zelândia, ficaram surpresos porque da noite para o dia ouviram uma grande explosão e no meio do Oceano Pacífico, lá no sudoeste do Oceano Pacífico, uma grande ilha se formou. Isso mesmo. Essa ilha passou a ser monitorada e durante 6 meses ela aumentou de tamanho, ela mudou um pouco seu formato até que ela se estabilizou. O nome é bem diferente, viu? É Rangatanga Haipei. Na verdade, embaixo da superfície oceânica já existia um vulcão em atividade. O nosso planeta, ao contrário do que muita gente pensa, é um planeta muito ativo, viu? Constantemente o relevo passa por transformações. Locais onde tem montanhas, no passado eram planos, e hoje locais que são planos, no futuro, podem dar origem a grandes montanhas. Isso acontece porque a crosta terrestre, que é a camada mais externa do nosso planeta, a camada mais fininha, e ela é tão fininha que você pode fazer um exercício de comparação aí que é o seguinte: imagina uma laranja, você cortar a laranja ao meio. Sabe aquela parte da casca da laranja verdinha? A parte mais fininha, não estou nem falando daquela parte branca da casca não. A crosta terrestre, ela tem mais ou menos essa proporção de espessura em relação ao tamanho do nosso planeta. E a crosta terrestre, ela é toda fragmentada, ela é toda quebrada em pedaços. Estes pedaços recebem os nomes de placas tectônicas. E as placas tectônicas estão apoiadas em uma camada do nosso planeta que não é totalmente rígida, ela tem uma certa flexibilidade. Essa camada ela é chamada de astenosfera, ou manto superior. Devido às diferenças de temperatura, o manto superior está em constante movimento. As placas que estão apoiadas no manto superior, ou na astenosfera, elas podem se movimentar neste sentido, elas podem se movimentar neste sentido, ou elas podem se movimentar neste sentido aqui. Estes movimentos recebem nomes diferentes: movimento convergente, divergente e tangencial ou transformante. Mas por que isso é importante? O contato entre as placas tectônicas não acontece apenas em áreas continentais, ele acontece também no fundo dos oceanos. Em alguns locais no fundo dos oceanos, o contato entre as placas convergente ou transformante gera uma tensão. E essa tensão, quando é liberada, gera um terremoto. Só que quando o terremoto acontece no fundo dos oceanos, obviamente ele vai ser chamado de maremoto. Um maremoto, quando ele acontece com uma ruptura de placas desse tipo assim, ele é responsável pela formação de um tsunami. E o que é um tsunami? O tsunami é uma onda gigante, que não necessariamente é uma onda alta. Você já deve ter visto vídeos daquelas ondas que o pessoal surfa lá na região de Portugal, mas nós não estamos falando de ondas desse tipo. Nós estamos falando de ondas longas. Espera um pouquinho. Se os tsunamis são formados, como você falou aí, Leandro, quando as placas tectônicas têm contato e formam esses maremotos, qual que é a relação entre a explosão de um vulcão e a formação de um tsunami? Sim, existe uma relação, porque os tsunamis também podem ser formados por algumas outras razões. Por exemplo, se uma ilha está lá bonitinha e de repente uma parte dessa ilha desaba por qualquer motivo, ou se vê um meteoro e atinge a Terra em determinado ponto no oceano, ou se um grande bloco de gelo se desprende e cai no mar, formando um determinado ângulo, numa determinada velocidade e intensidade, uma onda também pode se formar. E essa onda pode viajar muitos, milhares de quilômetros até, formando também um tsunami. E vamos ao caso específico que aconteceu no arquipélago de Tonga. Como vocês podem notar, a explosão do vulcão foi tão intensa que deu para ser vista até mesmo do espaço. Olhe só estas imagens capturadas pelos satélites. Parece uma bomba atômica, né? Agora imagina a capacidade que tem de deslocar ar, som e também a água que está em volta dessa ilha para todas as direções. Como algumas ilhas habitadas do arquipélago de Tonga estão próximas à ilha de Rangatanga, sem dúvida nenhuma o deslocamento de água chegou até essas ilhas, ocasionando um tsunami, como vocês podem ver aqui ao lado. Vejam que a onda não é tão alta, mas é uma onda
que causa muito estrago porque ela vai invadindo o país com tudo e levando tudo que ela vê pela frente. Este não é o primeiro tsunami que acontece na região da Oceania. Dependendo do nível de desenvolvimento socioeconômico da região que sofre com tsunami, com terremoto ou mesmo qualquer outra catástrofe natural, o país não está preparado e não tem condições técnicas e econômicas para lidar com essa situação. E é por isso que é importante, hoje que nós temos notícia desses acontecimentos, voltarmos nossos olhos para estes países que sofrem com essas catástrofes naturais e canalizarmos qualquer tipo de ajuda que nós possamos contribuir. Então esta foi uma breve explicação sobre geologia, mas se você quiser se aprofundar mais neste assunto, você pode clicar no card que vai aparecer aqui em cima que você vai ser direcionado para uma playlist que eu mesmo fiz de aulas sobre geologia, falando sobre estrutura interna do planeta, placas tectônicas e outras questões mais técnicas. Se você achou esse vídeo interessante, não deixe de dar o seu like e compartilhar com as pessoas que se interessam também por temas curiosos e interessantes sobre o nosso planeta. Você também pode se inscrever no nosso canal clicando aqui embaixo e ativando o sininho das notificações. E por último, deixe nos comentários se ficou claro a explicação, se você realmente conseguiu entender e também se você está sabendo de mais alguma informação sobre esse tsunami que aconteceu recentemente aí no arquipélago de Tonga. Nos vemos no próximo vídeo. Essa é a playlist que eu falei para você sobre geologia. Se você quiser saber mais, clique aqui. E esta é uma musiquinha que eu fiz para ajudar você a gravar as eras geológicas.